A Associação dos Juízes Federais do Brasil realizou o primeiro seminário de processo civil, julgamentos repetitivos e seus impactos na Justiça Federal, em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Processual. Realidade em todas as instâncias do Poder Judiciário, as demandas repetitivas foram amplamente debatidas pelos participantes do seminário. Acompanhe. 80 milhões de processos tramitam atualmente no Poder Judiciário brasileiro. O dado é recente, divulgado neste ano pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça. O Conselho fez uma pesquisa que apontou também. Chega a 2,1 milhões a quantidade de casos paralisados por vinculações e temas repetitivos. Para entender melhor o problema da demanda repetitiva no Judiciário, imagine 2 pessoas de locais distintos dentro do Brasil e com um processo judicial semelhante. João e José têm a mesma questão de direito. Os dois têm uma ação, por exemplo, contra o INSS, visando a recomposição do seu benefício de aposentadoria em estou imaginando um exemplo, 4,6%. A situação é idêntica. Eles se aposentaram no mesmo dia, com o mesmo benefício, com o mesmo tempo de trabalho, etc, etc, etc. Não há nenhuma diferença na situação de direito de um para o outro. Um ganha e um perde. Mas como? Esses sujeitos nunca acreditarão no sistema, porque lhes parecerá sempre que terá havido uma injustiça. Quando eu vou julgar uma causa cuja tese já esteja fixada pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, eu fico vinculado àquele entendimento. Então isso vai trazer o quê? O que a gente defende? Primeiro, previsibilidade, né? Segurança jurídica, que o sistema processual e o sistema de justiça não pode ser uma loteria. Você entrar com um processo, duas partes entram com o mesmo tipo de processo e tem decisões conflitantes. Isso depõe contra o nosso sistema. O sistema tem que conferir previsibilidade, né? O advogado, a parte, tem que ter saber o que vai acontecer em relação ao seu processo e o que é mais importante, a segurança jurídica. Os julgamentos repetitivos são uma realidade em todos os ramos da justiça. Na Justiça Federal não é diferente. O problema preocupa, e muito, quem julga e sabe que o cidadão espera uma resposta rápida. Daí a ideia de realizar um seminário só para tratar disso. Apontar os possíveis gargalos, apontar as possíveis soluções. O objetivo do evento é estudar a sistemática de julgamento de recursos repetitivos e como isso vem operando efetivamente no âmbito da Justiça Federal brasileira. O evento foi uma iniciativa da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil, em parceria com o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual. Todos os interessados em ouvir opiniões e trocar experiências foram conferir de perto. O encontro foi no auditório do Conselho da Justiça Federal e recebeu o nome de Primeiro Seminário de Processo Civil, Julgamentos Repetitivos e seus impactos na Justiça Federal. Inicio agradecendo a Associação dos Juízes Federais do Brasil, por seu presidente, o juiz federal Fernando Mendes, e o Instituto Brasileiro de Direito Processual, por seu presidente, doutor Paulo Henrique Lucon, e a organização do evento, também o doutor Nilton Ramos, pelo gentil convite que nos formulou para participar deste primeiro seminário de processo civil. Os números por si só falam da relevância desse tema, não é? E, em particular, em relação à Justiça Federal. Temos que, evidentemente, pensar numa prestação jurisdicional voltada para a segurança jurídica, que é o pilar de sustentação do processo repetitivo. A primeira reflexão apresentada foi a do advogado e doutor pela PUC de São Paulo, José Miguel Garcia Medina. Logo de início, ele abordou as atribuições dos tribunais. Para alguns, os tribunais superiores desempenhariam função pública e apenas os tribunais superiores, que alguns chamam de cortes supremas, né, seriam cortes de precedentes. E os tribunais regionais federais, e assim também os tribunais de justiça dos estados, eles já não teriam preocupação com a criação e aprimoramento dos precedentes, porque a eles incumbiria apenas se vergar aos precedentes concebidos pelos tribunais superiores. Por fim, disse que a chegada do incidente de resolução de demandas repetitivas no novo Código de Processo Civil, em vigor desde 2016, trouxe uma mudança na forma dos tribunais analisarem os precedentes. No outro ponto,
nós devemos também falar da atuação dos tribunais de justiça dos estados e tribunais regionais federais, que são também, ou funcionarão também como cortes de precedentes, quando julgam o incidente de resolução de demandas repetitivas e o incidente de assunção de competência. Essas decisões, à semelhança daquelas proferidas pelo STJ e pelo Supremo, né, quando julgam recursos especiais repetitivos, extraordinário repetitivo ou com repercussão geral reconhecida, no caso do extraordinário para o Supremo, as decisões proferidas pelos tribunais locais, quando julgam o IRDR ou o IAC, têm também força vinculante. É interessante observar, né, que há muitos pontos de contato. Se talvez num primeiro momento a gente conseguisse separar com muita nitidez onde se admite o IAC, onde se admite o IRDR, com a prática, com o que a gente tem visto no dia a dia, a gente percebe que esses mecanismos têm muitos pontos de contato, porque ambos dizem respeito a questões relevantes, não é? Ambos, de alguma maneira, ligam-se preponderantemente, no caso do IAC, com a segurança jurídica, mas também com a isonomia, e preponderantemente, no caso do IRDR, com a isonomia, mas também com a segurança jurídica. Isso está na lei.